Shalom Lekulam, Beshalom Sadikim. Você está no meu canal Torá Davar Yavé, ensino ou instrução da palavra de Yavé. E vamos estudar um pouco sobre a letra Vav, que é a sexta letra do alfabeto hebraico. E essa letra tem um significado muito relevante dentro da interpretação rabínica, por conter segredos dentro dela. E vamos descodificar alguns desses segredos aqui para que possamos entender a profundidade do alfabeto hebraico. Cada uma das letras hebraicas, elas possuem enigmas. E esses enigmas, quando são descodificados da forma correta, são revelados para nós as facetas daquilo que o Eterno representa. E como a sua Torá revela esse caráter apenas em letras. Então vamos ver sobre a letra Vav. A letra Vav é a sexta letra do alfabeto hebraico. Pronuncia-se Vav e tem o som de V, como em videira. No hebraico moderno, a letra Vav pode aparecer de três formas. E essas aqui são as formas que a letra aparece: o bold print, manual print e cursivo. No hebraico antigo, Vav poderia ser pronunciado W e algumas vezes também transliterado como W. No entanto, no hebraico moderno, Vav é pronunciado com o som de V ou Vav. Também pode funcionar como uma vogal consonantal nos textos hebraicos. Então, no paleo hebraico, o hebraico mais antigo, a letra W, ela tinha o som de Ur e não o som de V, como nós temos hoje. A letra Vav é a sexta letra do Aleph Beit, com o valor numérico de 6. O pictograma Vav parece uma estaca da tenda, enquanto que a escrita hebraica clássica, Ketav Assurit, é constituída de uma linha vertical e Yod conjugado. O significado da palavra Vav é gancho, como um gancho de conexão usada quando o tabernáculo, tenda, foi montado. Então aqui nós temos o primeiro mistério do Vav. No primeiro Vav da Torá ocorre no Sefer Bereshit, no Gênesis 1, verso 1. Peruquim 1, Passuquim 1. Então aqui nós vemos a letra Vav, nesse círculo vermelho. A colocação do Vav sugere dois dos seus poderes conectivos essenciais. Juntando-se os céus e a terra, implica a conexão entre as questões espirituais e terrenas. Já que ocorre na letra 22º na Torá, ligado à sexta palavra, Et, alude à conexão criativa entre todas as letras. Vav é, portanto, a força de conexão de Deus, o divino, gancho que une o céu e a terra. Vav e o tabernáculo. Mishram. A palavra Vav é usada em Shemot, Êxodo 27, 9 e 10, para se referir aos ganchos de prata, presos aos lugares chamados Amudim, que foram usados para segurar a cortina Yeriá, que inclui o tabernáculo, o Mishram. Assim como o tabernáculo era a habitação de Elohim, de Deus, enquanto os israelitas viajavam pelo deserto. Por isso a Torá é a habitação de sua palavra hoje. Portanto, os escribas desenvolveram a ideia de que o rolo de Torá era para ser construído na forma de tabernáculo. Chamaram cada folha de um rolo de pergaminho, um Yeriá, nomeado para a cortina do tabernáculo. Há cerca de 50 Yeriot por rolo, e cada coluna de texto, um Amud, nomeado para o lugar da corte do tabernáculo. Agora, uma vez que cada cortina do tabernáculo estava presa ao seu lugar por meio de um gancho de prata, um Vav, os escribas faziam cada coluna de texto para começar com uma letra Vav, assim enganchando o texto ao pergaminho. Estamos fazendo referência a algumas das
mais relevantes expressões dos códigos da Torá, daquilo que até então parecia para nós enigmático. Agora vemos as cortinas se abrirem mediante a essa letra. Estamos fazendo referência à letra Vav, que, como todas as outras letras, elas possuem enigmas de extrema profundidade. O nosso desejo é trazer à tona, à baila, cada um desses segredos contidos na letra Vav. As leis de escrever um rolo da Torá são chamadas de Soferot. Existem mais de 4.000 leis ou regras utilizadas pelos escribas para preparar um pergaminho kosher. Por exemplo, a Torá deve conter exatamente 3.805 letras bem formadas no 248 amodim, colunas ou páginas. Cada ieriá, folha de pergaminho, deve vir da pele de um animal kasher, que foi especialmente preparado para fins de escrita. Tintas especiais são usadas sempre que um escriba escreve qualquer um dos 7 nomes de Yahvé. Ele deve dizer um abrahá, Ishen Kedushat Hashem, e mergulhar sua pena em tinta fresca. Um rolo da Torá não pode conter nenhum erro de qualquer tipo ou é considerado passul, inválido. Cada linha de cada amud é lida cuidadosamente para trás pelo sofer e comparado com uma cópia de trabalho chamada tikkun. Se for detectado um erro em um eriá, ele deve ser removido do livro e enterrado em um genizar, uma espécie de cemitério ou repositório de textos sagrados. O mais famoso é o Genizar Cairo Genizar. Então, eram lugares aonde os textos que foram copiados de forma equivocada ou houve algum equívoco na letra adicional do texto, todo o texto era perdido se uma letra fosse colocada de forma equivocada. Então, levava-se o texto para ser enterrado em um genizar. Nós temos aqui a terceira forma de descodificação daquilo que nós consideramos como um enigma dessa letra. A barriga da Torá. Um Vav superdimensionado marca o centro de toda a Torá. Vaikra 11:42. Apropriadamente bastante, a palavra em que este Vav ocorre é gancho, que significa barriga. Vav é uma figura de homem, uma vez que Vav representa o número 6, que tem sido associado como o número do homem na tradução judaica. O homem foi criado no 6º dia, uma vez que Vav representa o número 6, que tem sido associado como o número do homem na tradição judaica. O homem foi criado no 6º dia. O homem trabalha durante 6 dias. O reino dos Hol é um mundano. Há 6 milênios antes da vinda do Mashiach, a besta é identificado como o número de um homem, 666. Sefer Guiliana, Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Aqui nós temos também um Vav quebrado, Sofirot, ou seja, as leis sobre as artes dos escribas de escrever Sefrei Torá exigem que todas as letras hebraicas serem bem formadas, ou seja, nenhuma letra pode tocar outras letras e nenhuma letra pode ser mal formada, quebrada ou de outra forma ilegível. No entanto, há uma exceção estranha a essas regras relativas a Vav, que aparece na palavra Shalom. Aqui nós temos o Sefer Bamidbar, capítulo de número 25, verso de número 12. Aqui vocês podem conferir aonde estamos
circulando aqui a palavra Shalom, aonde aparece a letra Vav. Eis que estou dando a ele a minha aliança de paz. Em um rolo da Torá, a palavra Shalom seria escrita assim. Veja bem. Broken Vav. Qual é o significado deste Vav quebrado? A história em Números, capítulo de número 25, é sobre Finéias, o neto de Aharon, o Correno, e seu zelo para remover o mal de Israel, dirigindo uma lança através de um homem que estava fornicando com a mulher moabita. Por conta do ato de Finéias, ou Pinhas, o Eterno parou a praga e Israel foi libertado da destruição. De um ponto de vista messiânico, podemos ver que Pinhas é um tipo de Yeshua, pois está escrito que ele foi zeloso pelo seu Elohim e fez expiação pelo povo de Israel. Bamidbar 25:13. Em um nível Sod, que é o quarto nível de interpretação judaica, nós podemos ainda mais pensar nesse Vav quebrado como a imagem do quebrantamento do Messias para a nossa libertação definitiva. Como assim? Bem, desde que Vav representa o número do homem, o Vav quebrado representa um homem que está quebrado. Nesse versículo particular, verso, o homem foi quebrado por causa de um pacto de paz que trouxe expiação para Israel. Uma outra vez, no Messias Yeshua e sua libertação final para nós. No sexto ponto sobre a revelação daquilo que é um enigma dentro dessa letra, nós temos o Vav, Messias e nova criação. Quando o Eterno criou primeiro as gerações dos céus e da terra, a palavra Toledot é usada no Sefer Bereshit, capítulo 2, verso 4. Refere-se à ordem criada antes do pecado e da queda de Adão e Havá. Após a queda de Adão, no entanto, a palavra é escrita de forma diferente no texto hebraico com uma letra Vav faltando. Ou seja, como a partir daí, cada vez que a frase "essas são as gerações" ocorre nas Escrituras, uma forma estereotipada de enumerar as gerações dos cabeças de família, a palavra escrita defeituosa com o Vav faltando. O Vav foi perdido. No entanto, quando chegamos a Ruth, capítulo 4, verso 18, a frase "essas são as gerações de Pérez" é escrito com o ausente Vav restaurado, ou seja, como Aifargrotro, Asomer, Sob, Edno, Soragum, Socino, Siod, Soa, Artusis e Esdaot Adot, Mi. Restaurada essa geração, restaurada está em Gênesis 2:4 e Ruth 4:18. O que leva à questão de saber que conexão pode haver entre a criação dos céus e da terra, a queda da humanidade e a da criação da linha familiar de Pérez. Aqui nós temos uma imagem para exemplificar isso. Veja bem, o original Vav na criação, aqui à nossa esquerda, Lost Vav. Logo à nossa direita nós temos o Vav restaurado, Tamar, Judá, Pérez, rei Davi, Davi Emelech, Machia. Então, toda essa genealogia estão ligadas à descendência de Pérez, inclusive Machia, ligado à descendência de Davi Emelech, que está ligado a Pérez. O nome Pérez significa rompimento, de Parates, que significa atravessar. Yahvé iria atravessar as famílias da humanidade a fim de restaurar a criação de volta à sua intenção original. A letra Vav representa o homem e a primeira Vav na Torá está associada com o primeiro e o último homem, como visto em Bereshit capítulo 1, versículo 1.
O Vav restaurado é uma imagem do Mashiach que iria descer das gerações de Pérez. Ele seria o único a romper as portas da morte em nosso favor. Assim como o Vav original foi perdido pelo primeiro Adão e seu pecado, assim o Vav é restaurado à obediência do segundo Adão, o Mashiach Yeshua. Nós temos que entender o seguinte, veja bem, o Mashiach iria descer para romper com a força da morte, a força da natureza do homem caído que nos separava do Eterno. Então Mashiach rompeu com toda a barreira de separação que havia entre nós e o nosso Criador, trazendo de volta essa conexão espiritual entre céu e terra, entre Criador e criatura. Somente o Mashiach teria o poder, a autonomia, a capacidade de ser o intermediário, o mediador dessa ligação que os céus teria com a terra outra vez. Somente no Mashiach. Então nós temos aqui algumas palavras-chave. A letra Vav é o início da criação, duas dimensões, interna e externa. O Vav é o conector fundamental da realidade, diferenciação, a dimensão externa do Vav, as hierarquias espirituais e físicas, a inter-relação entre as coisas, a dimensão interna do Vav, interinclusão, lógica divina e os circuitos elementares na ciência e tecnologia. A primeira posição do Vav na Torá, a presença do Vav nas palavras da Torá, o Vav como pilar, a realidade anti-Deus desse mundo, se aproximando de Hashem pela ciência, o limite do pensamento racional, a visão da humildade, os barulhos mentais que atrapalham a conexão com Hashem, a visão do Talmud sobre os pilares que sustentam a humanidade, o modelo de 12 pilares do Sefer Yetzirah, o Big Bang, o modelo de 7 pilares, 3 dimensões do espaço, mais algo, o tempo passado, um aspecto da dimensão do tempo, explicações sobre a realidade que se desdobra constantemente do passado, o rio do tempo, o que é o presente, o futuro e o modelo de um pilar que sustenta o mundo, o Tikkun Olam, retificação do mundo. Tikkun Olam significa retificação ou reparação, restauração do mundo Trazendo Mashiach e a ansiedade messiânica, os 6 dias da criação, a duração do mundo e a união do céu e da terra. Conceito: o poder de conectar e correlacionar todos os elementos dentro da criação. Significado: um gancho. Formato: um pilar ereto. Número: 6. Espaço: boi, Taurus, que significa poder. Tempo: Iar. Alma: Rim, direito. Sentido: contemplação. Arquétipo: Yashar, canal de Keter a Binar. As letras do alfabeto Vav. As letras do alfabeto Vav. Conexão. Vav é uma conexão entre céu e terra. Como nós temos explicado nesse shiur, a conexão entre a eternidade com aquilo que é finito. Nós, quando fomos criados, gerados para sermos a imagem e semelhança do Eterno, nós fomos criados para ser eternos. A partir do momento que Adão e Havá cometem o pecado, a transgressão contra a Torá, esse sentido de eternidade que o Eterno nos cria é rompido. E a conexão entre céu e terra é desfeita.
Só que agora o Eterno havia já planejado antes da fundação do mundo alguém para trazer de volta esta conexão entre céu e terra, Yeshua, o nosso Messias. No início da criação, quando a luz infinita preenchia toda a realidade, Elohim contraiu sua luz para criar um espaço vazio que seria o lugar necessário para a existência dos mundos finitos. Para dentro desse vácuo, Elohim puxou, figurativamente falando, uma única linha de luz proveniente da fonte infinita. Esse raio de luz é o segredo da letra Vav. Embora a linha pareça ser uma só, ela, no entanto, possui duas dimensões, uma força externa e uma interna, e ambas fazem parte do processo de criação e da interação contínua entre a força criativa e a realidade criada. A força externa da linha é o poder de diferenciar e separar os diversos aspectos da realidade, estabelecendo, assim, uma ordem hierárquica, alto e baixo, dentro da criação. A força interna da linha é o poder de revelar a inclusão inerente aos diversos aspectos da realidade, um dentro do outro, unindo-os, assim como um todo vital. Esta propriedade da letra Vav, em seu uso no hebraico, é denominada Vav Ahibur, o Vav da conexão, e o primeiro Vav da Torá. No começo, Elohim criou os céus e Vav a terra, ligando eternidade, fazendo assim a conexão entre céu e terra, entre o Criador e a sua criatura. Serve para unir espírito e matéria, céu e terra por toda a criação. Esse Vav que aparece no começo da sexta palavra da Torá é a 22ª palavra do versículo. Ele alude ao poder de conectar e interrelacionar todas as 22 forças individuais da criação. As 22 letras do alfabeto hebraico, do Aleph até o Tav, a palavra Et, que aparece antes dos dois exemplos da palavra Os, nesse versículo, e é escrita Aleph Tav, é geralmente considerada como representante de todas as letras do alfabeto de Aleph a Tav. Nossos sábios interpretam a palavra nesse versículo como uma inclusão de todos os diversos objetos da criação presentes no céu e na terra. No hebraico bíblico, a letra Vav também possui a função de inverter o tempo aparente de um verbo para o seu oposto, do passado para o futuro e do futuro para o passado. Vav Hahipol. A primeira aparição desse tipo de Vav na Torá é a letra Vav, que inicia a 22ª palavra do relato da criação. E Elohim disse. Este é o primeiro pronunciamento explícito dentre os 10 pronunciamentos da criação. E Elohim disse. O verbo dizer, sendo invertido do tempo passado para o tempo futuro, pelo Vav, no começo da palavra, e haja luz e houve luz. O fenômeno da luz abrindo caminho através da escuridão, Dot Mitzum, a contração primordial é em si o segredo do tempo futuro, tornando-se passado que permeia o espaço. No serviço divino de um judeu, o poder de trazer do futuro para o passado é o segredo da Teshuvah, o arrependimento e o retorno para Deus, proveniente do amor. Através da Teshuvah proveniente do temor, as transgressões deliberadas da pessoa transformam-se em erros. A severidade de suas transgressões passadas é particularmente abradada, mas não muda totalmente. Entretanto, quando um judeu retornar por amor, suas transgressões deliberadas transformam-se realmente em méritos.
pois a própria consciência acerca da existência de Elohim, resultante da transgressão, torna-se a força motivadora para que a pessoa retorne a Elohim com uma paixão ainda maior do que aquela de quem nunca pecou. Todo judeu tem uma porção no mundo vindouro, como está escrito, e toda a sua nação é de tzadikim, para sempre eles herdarão a terra. O poder de Teshuvá, de transformar completamente em bem o passado da pessoa, é o poder do Vav em converter o passado em futuro. Esta própria transformação requer, paradoxalmente, a atração da luz do futuro para o passado. Trazer o futuro para o passado no serviço divino é o segredo do estudo dos ensinamentos mais aprofundados da Torá. Aquele aspecto da Torá que está relacionado com a revelação da chegada de Mashiach. Rashi explica o versículo do Cântico dos Cânticos: que ele me beije com os beijos de sua boca, pois seu amor é melhor do que o vinho. Uma alusão aos doces ensinamentos que serão revelados por Mashiach quando uma pessoa se dedicar ao estudo dos segredos da Torá. Ele atrai do futuro para o passado, a fim de se fortalecer para retornar em completa techuvá por amor, e dessa forma converter o seu passado em futuro. Aqui nós chegamos ao fim de mais um shiur, e acredito que essa profundidade encontrada na letra Vav, os vários mistérios revelados, os enigmas que até outrora estavam codificados, nós podemos descodificá-los para que possamos entender a forma atuante do Eterno nas letras do alfabeto hebraico, mais especificamente na sexta letra que outrora acabamos de estudar, a letra Vav. A conexão que ela tem entre céu e terra, entre o Criador e a sua criatura. O poder que o Mashiach teve em vir para restaurar, para reconectar aquilo que é eterno com aquilo que é finito. E quando o Mashiach ligou os dois mundos outra vez, ligou para que os nossos sentidos sejam voltados para Hashem, que a nossa consciência possa absorver todos os seus ensinamentos através da Torá. E finalizamos em relação a Teshuvá, ao arrependimento. Shalom, shalom.